Salve concurseiro, professor Heitor Ferreira, aqui do Qualis Concursos, iniciando com você mais um evento, mais uma super aula de atualidades. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a onda revolucionária contra o racismo, o Black Lives Matter, vidas negras importam. Movimento extremamente conceitual, tá? Um movimento que tem as suas origens vinculadas ao processo de colonização e uma reflexão bastante interessante sobre o atual cenário do Brasil, dos Estados Unidos e de grande parte do mundo no que tange às vidas negras. Beleza? Vamos iniciar então os nossos trabalhos. Sejam muito bem-vindos, tá? Muita atenção, baixe o material e siga o Qualis Concursos aí nas redes sociais, porque tem muita coisa nova saindo para vocês, ok? Vamos lá então. Primeiramente, antes de começar o vídeo, de falar de conteúdo de forma maciça, aquele recadinho. Curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, ative a notificação, estude até passar. E lembre-se sempre, conte com o Qualis Concursos e com toda a equipe de professores. A nossa missão é ajudar você a realizar o seu sonho. Então, se você quer ser aprovado, concurseiro, você está no lugar certo. Nós vamos te dar todo o suporte necessário para que você consiga aí a tão sonhada aprovação. Bom, sabendo disso, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Primeira coisa que eu quero abordar aqui com vocês, tá? A gente está falando muito deste movimento, Vidas Negras Importam, a gente está falando muito disso nos últimos dias, em especial, as falas sobre este movimento, elas ganharam força após o dia 25 de maio, tá? A data em que ocorre o estopim aí para esta movimentação. O que aconteceu no dia 25 de maio, que foi o estopim desse processo? A morte do George Floyd, tá? Um policial branco em Minneapolis, né? Ajoelhou-se sobre o seu pescoço e ali ele acabou vindo a óbito. Mas este evento, não dá para a gente falar dele de forma direta sem entender alguns processos que são, fundamentadores para essa ideia de manutenção de racismo, de preconceito contra a população negra no Brasil e no mundo. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 leis que foram criadas no século XIX, meados do século XIX para frente, que falam um pouquinho de uma tentativa de amenizar as diferenças e acabar com a escravidão no Brasil. Haja visto que o Brasil foi o último país aqui da América a abolir a escravidão. Primeira lei para tentar abolir a escravidão no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz, ali em 1850. Só para você ter esse discernimento e poder usar numa redação e poder usar para a sua vida, a Lei Eusébio de Queiroz, ela abolia o tráfico negreiro. Tá? Legal. Deu certo, professor? Não deu certo. Em 1871, 21 anos depois, lança-se a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre é uma lei que dizia o seguinte: todo e qualquer negro nascido nas senzalas brasileiras ganharia a sua alforria. Obviamente, depois de ser formado dentro da senzala. Então, a alforria vem depois que você chegou à sua pseudo-maioridade, que na ocasião ali vinha a chegar com os seus 21 anos. Então, ele moraria na senzala praticamente 20 anos, né? E aí depois disso ele seria alforriado. Sabe quando que isso ia funcionar? Nunca. Não dando certo, em 1885 vem a Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário diz o seguinte: a população acima dos 60 anos, inicialmente, ganharia sua alforria, tá? Depois houve algumas tramitações e a Lei do Sexagenário passou a vigorar a pessoas com mais de 65 anos. Então, se você chegasse aos 65 anos, sendo escravo no Brasil, você teria sua alforria. Fato raro, quase não acontecia. Então,
não funcionou também muito bem. E aí no ano de 1888, no dia 13 de maio, Princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, que teoricamente põe fim à escravidão. E este é o tema que nós temos que refletir. A Lei Áurea pôs fim à escravidão, mas a Lei Áurea não trouxe nenhum projeto de reabilitação, a Lei Áurea não colocou nenhum projeto de inserção, a Lei Áurea não colocou nenhum viés econômico ou formador. A Lei Áurea simplesmente aboliu a escravidão e mandou este negro para fora das fazendas. E aí o que vai acontecer? Esta população vai ficar perdida, obviamente. Então, o nosso processo transitório de escravidão, ele é uma falácia. E aí eu digo para você, no ano de 1910, o Brasil passou pela Revolta da Chibata com o Almirante Negro, tá? Professor, o que foi a Revolta da Chibata? Os negros que trabalhavam na Marinha Brasileira se rebelaram contra as violências, os castigos físicos que a Marinha aplicava sobre os negros. Então, até o 1910, os negros eram açoitados na Marinha Brasileira. Tinha um tronco no meio do navio da Marinha Brasileira. Caraca, professor, quer dizer então que continuava ali algo próximo da escravidão? Sim. Então, as nossas vinculações históricas e as diferenças entre brancos e negros continuam evidentes no Brasil e também no mundo. E aí a gente vai ver isso no decorrer desta aula. Então vamos lá. O que nós temos que compreender? O processo que complica a vida do negro no mundo, em especial nos termos vinculantes à América, às Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, está vinculado aí no processo de colonização. Então, com o processo de colonização, nós temos que compreender que o europeu chega até a América e ele vai começar a fazer uso inicialmente da mão de obra nativa, posteriormente da mão de obra africana. Então eu vou trazer o escravo para o Brasil. Esta mão de obra africana vai gerar a escravidão. A escravidão no Brasil e na América tem um viés muito forte de segregação, porque os negros foram proibidos de cultuar os seus elementos, a sua religiosidade, a sua cultura. Os negros foram colocados à margem da sociedade. E aí eles foram vistos como inferiores. Então existe esse movimento. Quando a gente pensa no processo de colonização da América, não tem como eu desassociar a mão de obra escrava, e ela é africana. E aí a gente observa que este processo, ele tem permuta. Vamos dar um exemplo. No Brasil, a maioria populacional é negra ou parda. Porém, contudo, as oportunidades ainda são mais para os brancos. Então nós temos que lembrar disso. Nos Estados Unidos, eles sofreram com a incidência da Ku Klux Klan, tá? Aquele movimento chamado de KKK, que perseguia, oprimia e matava os negros. Então, quando nós pensamos em processo de colonização, pós-colonização e a vivência social, a gente consegue sempre perceber que o negro foi colocado à margem social. Houve uma marginalização. A grande questão é, este negro, de fato, ele importa, ele é fundamental, ele é a base, ele é o núcleo da sociedade. Essa é uma grande questão que deve ser sempre levada em consideração, ok? Vamos evoluir. Sabendo disso, agora a gente vai entrar num tema bastante polêmico, que é o ato de racismo. Nos últimos anos, historicamente, a gente vem observando atos de racismo no esporte, atos de racismo na política, atos de racismo na educação, nas relações sociais. Então, os atos de racismo não estão diminuindo, infelizmente. O que nós estamos observando? Uma incidência cada vez maior de atos racistas. Tá? Ah, professor, nós conseguimos exemplificar? Conseguimos.
Por exemplo, há pouco mais de 8 meses, um grande político brasileiro justificou a inferioridade do negro no processo de colonização, dizendo que o negro já estava habituado a ser escravo, por isso que no Brasil usamos o negro na escravidão. E aí você olha e fala, caraca, houve ali uma ideia um pouco controversa, dizer que o negro já estava habituado a ser escravo. Eu estou falando de coisificação, objetificação do negro. Eu estou tratando ele como um objeto, e isso é muito errado, tá? Um outro evento na educação, nós vimos aí recentemente a Unesp tirando aí da sua universidade 30 alunos que entraram no processo de cotas e não tinham direito às cotas. Então a gente começa a ver pessoas fazendo mau uso, usando de forma incoerente, fazendo uso de uma cota que ele não tem direito para ser privilegiado, fora os registros de racismo em escolas. É muito grande, é muito constante. Nas relações sociais, a gente tem observado também vários atos de racismo no Brasil e no mundo, né? Eu vou dar um exemplo de 2016, que para mim nas relações sociais foi o ápice do racismo. Uma mulher no Rio de Janeiro foi acusada de magia negra, tá? O pessoal acredita que magia negra é aplicada em todas as religiões negras. Não, magia negra é macumbaria. As religiões negras são politeístas, mas não são todas as religiões negras que praticam isso, tá? Macumbaria é uma coisa, religiões negras é outra. O Banto, o Candomblé, a Umbanda são religiões extremamente interessantes e que trazem uma história milenar. No esporte a gente tem vários atos de racismo, né? Um que me chamou muita atenção foi daquela torcedora do Grêmio, fazendo gritos sobre macaco, ruído de macaco, para o goleiro Aranha. Nós vimos na Europa o Daniel Alves comendo banana, que foi arremessada a ele no campo. Então os atos de racismo no esporte são bastante constantes. E nós observamos este final de semana uma tentativa, uma necessidade, um movimento de mudança no esporte, né? Nós tivemos aí alguns atletas fazendo gols na Europa e cerrando o punho em apoio ao movimento Vidas Negras Importam. Então, nós estamos passando por uma onda revolucionária que teve início em 25 de maio e hoje, 19 de junho, continua ativa nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Então, este movimento ele está bastante grande, tá? Seguimos. Quando a gente pensa na vida do negro, a gente tem sempre que fazer uma reflexão. Qual é a reflexão? A vida do negro não é fácil. Isso aí a gente já sabe. Ele passa por dificuldades. Quais são as principais dificuldades que o negro enfrenta no Brasil e no mundo? Violência generalizada, tá? A gente tem observado aí vários atos de violência contra negros no Brasil e no mundo, tá? No Brasil, bastante consistente esses atos. Por que no Brasil é bastante consistente esses atos? A violência policial acaba matando muita gente no ambiente das favelas, tá? Não estou aqui falando mal de polícia. O policial está fazendo o seu trabalho, está cumprindo o seu dever, mas às vezes o cenário não é legal e aí acaba tendo uma violência exacerbada para a ocasião. Nós tivemos aí o menino João Pedro morto dentro de casa com um tiro de fuzil nas costas. A intolerância, galera, continua ativa no Brasil. Muitos atos de preconceito, piadinhas ridículas. Ah, segunda-feira é dia de branco. Nossa, olha que negro de alma branca. Olha que serviço de preto. Esta intolerância, ela acontece no seio das famílias, como se fosse normal, e não é. E o preconceito, muito forte ainda existente no nosso país e também em várias partes do mundo. Sabendo disso,
a gente chega agora no ponto alto da nossa aula. Black Lives Matter, tá? A onda revolucionária que está deixando os governos assustados. A morte de George Floyd em 25 de maio, tá? Em Minneapolis, no estado de Minnesota. Lembrando que Minneapolis, no estado de Minnesota, é o terceiro estado com o maior índice de violência contra o negro nos Estados Unidos. Então, morar lá não é legal para o negro, tá? Nós temos aqui a morte do menino João Pedro, que vai versar muito nessa perspectiva. E nós temos um movimento global. Nós vimos aí os monumentos que exaltavam colonizadores, que exaltavam comerciantes de escravos, que exaltavam os pais fundadores da América do Norte serem pichados, derrubados, arrastados nas ruas. Nós vimos no Brasil as torcidas de Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians se unirem em frente ao MASP, pedindo o fim da violência contra o negro. Então nós começamos a ver uma onda revolucionária para o bem, tá? Mas vale lembrar que alguns movimentos passaram do limite, tá? Gerando aí bastante mal-estar, uma violência generalizada. Então, nós começamos a observar que em algumas ocasiões a polícia também agiu para conter tal, e aí houve choque entre manifestantes e a polícia e tal. E tudo isso faz com que a gente olhe e faça uma reflexão, né? Não adianta eu querer conter violência com violência. Aí eu penso, um Martin Luther King, um Gandhi, que foram grandes pacifistas, aí o pessoal fazendo citação sobre eles na internet, cara, pelo amor de Deus, Luther King e Gandhi nunca iriam apoiar um movimento que tem quebra-quebra. Eles eram pacifistas. Se você pensar em um Malcolm X, aí você vai falar, opa, aí sim, movimento mais revolucionário. Aí o pessoal fala, as Panteras Negras, punho cerrado. Os Panteras Negras, eles eram pacifistas. Então a gente precisa entender que este movimento, ele é lindo. Eu apoio, tá? Tem muita força e deve ser mantido para a gente tentar amenizar, mudar, trazer uma nova perspectiva, um novo viés para a sociedade. Vamos evoluir. Quando a gente pensa no movimento Vidas Negras Importam, nós temos que entender algumas coisas a priori, tá? O movimento Black Lives Matter organiza-se e procura definir-se politicamente. Tá, legal, professor. O movimento Vida dos Negros Importam converteu-se agora numa organização que se propõe a lutar não só contra a brutalidade policial, como também contra as condições econômicas, sociais e políticas que oprimem os negros dos Estados Unidos. Então, o seio do movimento no século XXI, atualmente, está nos Estados Unidos. Tá legal, professor? Então, eu vou pegar a brutalidade com que foi morto George Floyd e dessa brutalidade eu vou criar uma ramificação para defender melhorias sociais, para defender o fim das políticas opressoras, para defender melhores condições econômicas. Por que lá ficou tão forte isso? Concurseiro, eu preciso entender que nos Estados Unidos, em alguns estados, ainda se executa a política de guetos. Então eu tenho guetos para brancos, para negros, para latinos, para sabinos. Cada bairro mora um perfil social. E aí a gente começa a refletir, a gente sabe que existe uma diferenciação muito grande. Se você quiser ver uma série que fala bastante disso de forma como comédia, Todo Mundo Odeia o Chris. Você faz uma reflexão bem interessante. O Chris, o menino que sai de uma realidade negra, onde o Júlio trabalha muito e vai estudar numa escola de brancos, então ele acaba sofrendo preconceito todos os dias. Ah, professor, então quer dizer que este movimento do Vidas Negras Importam, neste momento, ele vai trazer à tona uma luta que é não só contra a violência policial, mas também busca por direitos? Sim, tá? Inclusive, já marquem aí, a França aboliu o estrangulamento como forma de conter
atos de violência como forma de abordagem policial. Em Minneapolis também foi abolido esse tipo de treinamento. Vale lembrar que nos Estados Unidos, vários estados usam o estrangulamento como uma forma de conter, tá, o meliante. Então, o policial, quando faz isso, passou dos limites, tá? Mas ele foi formado para fazer tal ato. Então, ele tem esse recurso. Vamos seguir. Agora a gente chegou no histórico. Olha só que interessante, tá? Uma coisa que quase ninguém fala, mas que tem uma grande importância para você que está estudando atualidades. O movimento Black Lives Matter, que se estendeu por todo o território dos Estados Unidos no final de 2014 e início de 2015, em protesto pelos assassinatos cometidos pela polícia de Michael Brown em Ferguson, no Missouri, e de Eric Garner na cidade de Nova York, converteu-se agora numa organização que se propõe a lutar não só contra a brutalidade policial, como também contra as condições econômicas, sociais e políticas que oprimem os negros nos Estados Unidos. O Vidas Negras Importam não nasceu em 2020, ele nasce em 2014, com o Brown e o Garner sendo mortos pela polícia americana, só que na ocasião a luta do Black Lives Matter ficou restrita a diminuir a violência policial nos Estados Unidos. Agora, em 2020, ganha uma nova roupagem e ganha uma expansão para a América toda, para a Europa. Então o movimento teve uma crescente, mas entendam, não é um movimento nascente de 2020, nasceu em 2014, ali no seu final, ok? Vamos evoluir. Sabendo disso, a gente precisa refletir em qual perspectiva? Nesta perspectiva aqui. Quando a gente pensa no Vidas Negras Importam, a gente tem que entender que é uma luta por um mundo em que as vidas dos negros e negras deixem de ser atacadas de forma sistêmica e intencional. O movimento defende as contribuições deles na sociedade, a humanidade, a resistência à opressão mortífera. Olha que interessante. Pomos o nosso esforço e o nosso amor pela gente negra ao serviço da criação de um projeto político, tirando o da hashtag fora das redes sociais e levando à rua. O apelo a que as vidas dos negros importem é um apelo à unidade de todos e todas as negras que aspiram a libertar-se. Então olha que interessante. Quando a gente começa a refletir sobre esta onda do Black Lives Matter de 2020, nós estamos observando a população se organizando ainda em redes sociais, subindo a hashtag muito forte, mas nós estamos vendo o mundo tocado por este movimento e uma tentativa e uma mudança sistêmica para tentar amenizar, para tentar mudar, para tentar desta vez trazer melhorias à vida dos negros na sociedade em esfera global. Então nós não podemos olhar o Black Lives Matter e pensar que é só contra a violência policial. Eu tenho que olhar que é um movimento de cunho social que está defendendo a dignidade humana e que não tem prazo para terminar. Olha o que eu estou dizendo para você. Nós estamos a 6 dias de fechar o primeiro mês deste movimento ativo, ferrenho, apresentação de movimentos no Brasil, na Europa, em especial na Inglaterra e França, na América do Norte em totalidade. A população acordou, e não só a população negra. Nós vimos aí policiais brancos nos Estados Unidos apoiando o movimento, policiais brancos se ajoelhando e cerrando os punhos. Nós estamos observando a população unida em prol de um objetivo comum, que é amenizar as diferenças, desigualdades, as violências, ok? Vamos evoluir. Para a gente contextualizar aí com vocês, tá? Muita atenção. Eu vou fazer uma indicação para você agora, guerreiro, bem interessante. Contextualizando a nossa aula e observando que não é um evento novo, eu trouxe para você um filme chamado Gran Turino. O Gran Turino, ele se passa nos Estados Unidos
É um filme onde um ex-combatente estadunidense vivia em um bairro onde começou um processo de miscigenação, e aí este bairro passou a ser um bairro da comunidade asiática, tá? E aí o filme versa a seguinte realidade: a presença dos guetos, a segregação e a formação dos grupos criminosos e a violência existente dentro da América do Norte. Professor, então quer dizer que no filme Gran Torino a gente vai conseguir ver uma relação do processo formador de boa parte da América do Norte, que explica, por exemplo, a violência contra George Floyd, que explica a violência de 2014 e 15, que foi o ponto ápice para eclodir ali a primeira fase do movimento Lives Matter, né? O Vidas Negras Importam. Então, o filme Gran Torino vai mostrar pra gente que em algumas partes da América do Norte ainda existe a política de guetos. Então, eu tenho gueto para negros, eu tenho gueto para asiáticos, para estadunidense, para latino. A segregação dos guetos faz com que venha a ocorrer, tá, a formação de núcleos criminosos, tá? Então eu tenho núcleos latinos, núcleos asiáticos, e aí você começa a observar, e a violência entre estes bairros é muito forte. Então a gente tem essa reflexão para ser feita aí após essa aula. Eu gostaria que você assistisse um filme para contextualizar e não ficar aí avulso na situação. E aí, para a gente fechar, a gente precisa refletir em qual perspectiva. Todo este movimento que nós estamos presenciando neste momento é um movimento ímpar que deve ser levado em consideração e que nós devemos tratar com o máximo respeito a luta em prol do Vidas Negras Importam, tá? Porque, como eu digo, não basta não ser racista, tem que lutar contra ele. Então nós devemos respeitar e apoiar, porque é um movimento de caráter social que visa colocar os negros no seu lugar de direito, tá? Haja visto que no Brasil a diferença salarial entre brancos e negros chega a 30% em algumas empresas, ocupando o mesmo cargo. Haja visto que a comunidade negra está maciçamente nas favelas. Haja vista que a população carcerária brasileira, tá, hoje com mais 700 mil presos, boa parte é negra. Haja vista que a população carcerária feminina, a grande maioria é negra. Então, as escolas periféricas, a grande maioria é negra. Escolas centrais, a grande maioria é branca. Então, ainda existe no Brasil, existe no mundo, uma diferença muito evidente entre a situação do branco e a situação do negro. Então, nós temos que tentar acabar com isso agora. Beleza? Caro concurseiro, fechamos aqui mais uma aula. Espero que você tenha gostado desse nosso evento e eu aguardo você no próximo evento.